e os dois correram juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu postos no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém. A palavra aqui, nós observamos aqui que aqui o apóstolo João está escrevendo o Evangelho de João. E interessante é porque vocês estavam a meditar, João, o apóstolo que andou com Jesus, a quem Jesus o amava. E quando eu sigo esses homens, esses discípulos de Jesus, que testemunhavam o Senhor Jesus com grande poder, com grandes sinais e maravilhas, homens que eram cheios do Espírito Santo, homens que quando chegavam no templo, pessoas que estavam paralíticos levantavam, eram curados, homens que quando andavam nas ruas, as pessoas colocavam pessoas enfermas para que ao menos a sombra pudesse cobrir alguns deles. E eu estava a meditar a respeito deste um dos apóstolos João, a humildade deste homem, que ele escrevendo o Evangelho cita. Isso aqui é ele, o outro discípulo aqui é ele mesmo. O outro discípulo que correu mais que Pedro, chegou no sepulcro, que é o próprio João. O outro discípulo que nos escrevava é ele mesmo. Então, eu estava a meditar, irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus. Enquanto mais você busca, enquanto mais você for cheio do Espírito Santo de Deus, mais o mundo vai te odiar. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, curando multidões de enfermos, paralíticos, e anunciando o Evangelho do Rei com poder e grande glória, curando leprosos, ressuscitando mortos, ele foi odiado. E o que ele nos ensinou? Nos ensinou que neste mundo nós teremos aflições, seremos perseguidos. Sermos cristãos, irmãos, não é para ser aplaudido pelos homens. Glória a Deus. É sermos apedrejados. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ou ver a história de todos apóstolos do Senhor, ou vamos ver que Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada. A história diz também que Pedro foi buscar de cabeça para baixo. Nós vermos a história que Estevão, um dos diáconos eleitos pela igreja, foi morto apedrejado. Então o Evangelho, meus amados irmãos, não é para sermos aplaudidos pelos homens, não. Se você for aplaudido pelo homem, está errado. Evangelho, o mundo nos odeia. Evangelho que Paulo e Silas passou, e os demais irmãos sendo açoitados com varas, presos e adorando o Senhor. Por quê? Porque o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. A história também diz que até mesmo João, ele foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo, e Deus o guardou ele. Assim como guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado naquela fornalha de fogo ardente, aquecia 7 vezes mais, o Senhor estava
Pelo que a Bíblia diz, eu estava a meditar lá em casa, lá em João, capítulo 15. Nós somos o quê? A videira. Então, Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, e nós somos o quê? Os ramos. E todo o ramo que está ligado na videira produz fruto. E aquele que produz fruto, ele limpa ainda, para que produza mais frutos ainda. Evangelho é cruz, é negar-se a si mesmo, é negar a nossa vontade, é negar a vontade da carne para servir o Rei dos céus. Glória a Deus. E é pensar nas coisas que são lá do alto, que são lá de cima. Por quê? Não pense que você, ser um cristão, ser um filho de Deus, você vai ser aplaudido pelo mundo, não, tá, irmãos? Não pense assim, não. Você vai ser apedrejado, vai ser caluniado, vai ser rejeitado, vai ser desprezado. Este é o Evangelho. Jesus falou assim, ó: se ele, que é o pai de família, ele sendo Deus, odiar e perseguir, quanto mais os seus discípulos, quanto mais os teus servos. Amém, irmãos? Amém. E outra coisa, quanto mais nós buscamos a Deus, e quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da presença, mais humilde nós nos tornamos. Não pense que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela se achar arrogante, achar que é melhor do que outra pessoa, porque o tom vai ser grande, o tom vai ser feio. É que está em Provérbio, vamos ver o nosso história, lá em Provérbio: a soberba procede do que a queda. Isso é humildade. Lembra de Jesus? Ele sendo Deus, lavou os pés dos seus discípulos, deixou de ser Deus. Não, nós somos o quê? Não é porque às vezes nós estamos de perna e gravata, somos melhor do que um mendigo, não é, irmãos? Não sou melhor do que ele. Tem um sequer que não tem pecado. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. A verdade, a Bíblia não está em mim, eu estou chamando Deus de mentiroso. Ah, eu sou melhor do que ninguém. Seja uma prostituta, seja um mendigo, seja um ladrão de rua, não sou melhor do que ele, não. Tá? Jesus morreu naquela cruz para salvar todos, aquele que nele crê. A nossa missão é abraçar quantas multidões de leprosos o Senhor curou, quantas prostitutas. Você vê Maria Madalena, o qual era uma mulher possessa. Imagina uma mulher, ela vai no sepulcro de madrugada, vai no escuro, vê aquela pedra que havia sido removida. Ela volta correndo, anuncia para Pedro e João vai correndo. Pedro e João chegam ali e vê, quando eles vêem ali um lenço dobrado, eles creram que realmente ele ressuscitou. Quando eles voltam, ela fica ali, agora ela vai se curvar para dentro daquele sepulcro, que ela vai começar a chorar. Ela chora. E como ela chora, o que acontece? 2 anjos se apresentam lá naquela sepulcro, um à cabeceira e outro aos pés, em pé. E os anjos dizem para ela, por que chorais? Lucas vai dizer isso. Escrever assim: por que choras, mulher? Por que nos buscais o viver entre os mortos? E quando ela vira para trás, quem que ela vê? Ela vê Jesus. Só que ela não reconhece que é Jesus. E ele diz: por que choras? Ela diz: porque levaram o Senhor. Ela pensou que era o jardineiro. Se tu sabes onde eu levar, eu disse: porque eu vou buscar o Senhor. E então Jesus se revela: mulher, por que choras? E naquele momento ela reconheceu. Rabone, que quer dizer mestre. Quando ela corre para poder abraçar, segurar dele, ele diz: não me toque, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas por isso que eu quero ler aqui para mim não errar aqui, irmãos. Olha o que está escrito aqui, olha o que ele diz para Maria Madalena. Primeiro, deixa eu pegar, olha, guarda isso aqui.
meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que promessa, que promessa é essa, Deus? O nosso Deus e o nosso Pai. E diz a Bíblia que Maria foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, o eterno, o soberano, Ele está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lembra quando Jesus estava sendo Pilatos interrogando ele? Tu és rei dos judeus? Quem és tu? Jesus revela: o meu rei não é deste mundo. Lembra quando ele disse lá para os fariseus, saduceus, que eu sou lá de cima, vós sois de baixo. Por isso não vale a pena nós adorar o nosso Deus, o eterno, o soberano, Glória a Deus. o Rei da Bendito glória. és tu, Senhor. Aleluia. Então desfaleça, persevere na oração, na palavra e na comunhão com o Senhor. Porque o que nos espera é o céu que nos aguarda, é o céu. Amém? Amém. Vamos estar ouvindo a lição falando ao Senhor Jesus.